o Poder Legislativo. Poder Legislativo. Em respeito aos cidadãos e cidadãs baxiense e ao princípio constitucional da publicidade, transmite, a partir de agora, mais uma sessão da Câmara Municipal de Baxiú. Câmara Municipal de Baxiú. Poder Legislativo. Boa tarde a todos. Com a presença da maioria dos vereadores, eu declaro aberta a 8ª sessão ordinária desta Casa Legislativa. Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento o secretário desta Casa, Jovimário, cumprimento o assessor jurídico, doutor Francisco Elton Ribeiro, cumprimento o plenário na pessoa do meu colega Acriso Quaresma Júnior. Dando início aos trabalhos desta Casa, eu peço ao secretário para fazer a leitura da ata da última sessão ordinária, ou seja, a 7ª sessão. Excelentíssimos vereadores, excelentíssimas vereadoras, cidadãos baxienses, sejam todos bem-vindos à 8ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2014. Ata da 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2014, realizada no dia 20 de março de 2014. Às 14 horas do dia 20 de março de 2014, no plenário Zeferina Brasileiro Diniz da Câmara Municipal de Baxiú, Estado do Ceará, reuniram na 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2014 os senhores vereadores assinantes no livro de frequência sob a presidência, do excelentíssimo senhor José Donizete Viana Cavalcante. Havendo o número regimental para a constituição do quórum, é declarada aberta a sessão. Inicialmente, o presidente cumprimentou a todos e pediu à vereadora Maria do Socorro Salles Silva para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, a palavra foi facultada. Fez uso o vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias, que cumprimentou a todos os presentes e pediu ao presidente que fosse reenviado ofícios ao Executivo, solicitando aditivo dos contratos do município e o que solicitava informações sobre os veículos quebrados. O mesmo solicitou ainda, em caráter de urgência, cópia das locações dos veículos contratados pelo município. Em seguida, questionou a não convocação de todos os aprovados no concurso público e fez alguns esclarecimentos sobre a mensagem enviada à Câmara, na qual solicitava a abertura de concurso público e disse haver discrepância em algumas colocações desta com os posicionamentos do Executivo na atualidade. Lamentou as atividades de desrespeito com os cidadãos baxienses e pediu que a população refletisse sobre essa situação. A palavra foi facultada. Fez uso a vereadora Maria do Socorro Salles Silva. A vereadora cumprimentou a todos e concordou com o que foi falado pelo vereador Sérgio Maurílio. Em seguida, lamentou o problema do transporte escolar, pois o município apresenta a maior quilometragem paga, mas alguns transportes não conduzem os alunos por estarem sem combustível. Considerou inadmissível o estado desses transportes, de que estes estejam sem freio e o de que familiares da gestora contratassem pessoas sem habilitação para dirigir esses transportes escolares, bem como recebessem o total integral da sublocação do transporte público e repassasse apenas uma parte mínima para os trabalhadores. Em seguida, pediu ao presidente que fosse enviado ofício para o responsável da firma do transporte escolar, solicitando a folha de pagamento e contraste das sublocações do mês passado para ser analisado. Em seguida, falou do concurso público, onde questionou o não cumprimento do edital que exigia contratação imediata de todos os aprovados. Falou da necessidade da abertura de concurso público para cargos de nível superior, que não foi atendida pelo Executivo. Esta falou ainda do descaso com a saúde pública, onde alguns populares estão precisando fazer exames médicos e o município não está atendendo a todos os necessitados. Em seguida, falou da necessidade dos assessores de organizarem para o bom funcionamento do município. A palavra foi facultada. Fez uso a vereadora Anália das Dores Ferreira Fernandes.
Esta cumprimentou a todos os presentes e disse estar de acordo com as palavras da vereadora Maria do Socorro. Pediu à prefeita para olhar o município com olhos de amor. Disse que espera e sabe que a prefeita fará o melhor para o município. Em seguida, falou que a iluminação para o conjunto do programa Minha Casa Minha Vida está breve e pediu ao secretário de Infraestrutura que providencie a limpeza desse conjunto. A palavra foi facultada. Pela ordem, o vereador Sérgio Maurílio solicitou a palavra. Concedida, ele cobrou do Executivo a apresentação do plano de combate à seca. Após os pronunciamentos dos vereadores, o presidente proferiu que todos os ofícios e requerimentos seriam enviados. Em seguida, falou do concurso público e disse que o Legislativo cumpriu rigorosamente com o que foi proposto no edital. Falou que os vereadores têm razão de estar cobrando com o cumprimento deste. Disse que espera que a situação seja revertida e se direcionou à prefeita pedindo que ela veja com bons olhos a situação do povo do município. Não havendo nada mais a ser tratado, o senhor presidente José Donizete de Viana Cavalcante convidou os vereadores para participarem da próxima sessão às 14 horas e declarou encerrada a sessão às 14 horas e 37 minutos. E para constar, o secretário-geral Gilmar Andrelino Moreira lavrou a presente ata, que após ser lida achada conforme vacinada pelos senhores vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baixio, Ceará, 20 de março de 2014. Após a leitura da ata, que foi aprovada e assinada por todos os vereadores, eu comunico aos senhores vereadores que deu entrada na secretaria desta Casa Legislativa um projeto de lei de autoria do vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias, o qual eu peço ao secretário para fazer a leitura. Projeto de lei número 06, de 26 de março de 2014, do vereador Sérgio Maurílio. Torna ponto facultativo ao servidor público do município de Baixio o dia do seu aniversário. O vereador Sérgio Maurílio, nos de suas atribuições garantidas pela Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Torna ponto facultativo ao servidor público do município de Baixio o dia do seu aniversário. Parágrafo único. No dia do seu aniversário, fica o servidor dispensado de suas atividades, devendo apenas, como exigência, comunicar de forma escrita, com antecedência de 24 horas, a sua ausência por motivo do aniversário à autoridade competente, o qual está subordinado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O aniversário marca o início da nossa vida. É uma data que traz muitas lembranças e quase sempre, nunca o servidor público pode comemorar no dia certo, pois está em mais um dia exaustivo de trabalho. A data comemorativa do seu nascimento deve ser apreciada com as pessoas próximas, como também para o fortalecimento da família como instituição social. É momento de confraternização, portanto, deve ser facultativo ao servidor exercer suas atividades na sua data natalina. Considero uma propositura justa que merece a devida aprovação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Baixio, Sérgio Maurílio Holanda Farias, vereador. Esse projeto eu peço ao secretário para tirar cópia, distribuir com os senhores vereadores e será encaminhado às comissões, para os devidos pareceres e na próxima sessão colocarei em votação. E dando continuidade a esta sessão, eu faculto a palavra aos senhores vereadores. A palavra continua facultada. Com a palavra o vereador Sérgio Maurílio Holanda Farias. Inicialmente quero dar meu boa tarde a todos, saudando aqui os presentes no plenário, na pessoa de Júnior Quaresma, esse quase jurisconsulte, concluindo o curso de Direito, está aqui acompanhando hoje os trabalhos dessa tarde. Saúdo também todos os vereadores, na pessoa do nosso presidente Donizete, saúdo o nosso assessor jurídico, o doutor Wellington, e todos os funcionários da casa, na pessoa de Clairto aqui presente. Senhor presidente, eu trago hoje uma solicitação de um morador do conjunto habitacional Nilton Ricardo de Alencar, sobre a questão da iluminação da Rua B, que isso seja transformado em ofício, mas ele cita também a questão da
disparidade sobre a responsabilidade. Já procurou a Coelce diz que é responsabilidade do município, porque o município está recebendo os recursos da iluminação pública. Então, eu acho que alguém é o responsável para resolver esse problema. E como nós que somos legislativos e temos referência pública, eu gostaria que fosse solicitado ao Poder Executivo uma posição sobre essa iluminação da Rua B do conjunto habitacional, né? E hoje também aproveitar o ensejo e relembrar que solicitamos em sessões passadas a questão do caixa eletrônico. Já se passaram quase 60 dias e ainda não tem nenhuma providência para facilitar o trabalho, facilitar a vida das pessoas, né? O intuito de uma gestão, de uma administração, é sempre procurar o melhor para os seus munícipes. E continua aquela dificuldade ainda em sacar seus salários, em alguma movimentação financeira, porque sabemos que o nosso posto local, que é a agência de Correios, ela é restrita de muitas funções. Você procura depósitos ou saques, tudo é limitado, então não atende à necessidade. E diante do que nós tínhamos falado antes, o município tem uma movimentação considerável com o Banco do Brasil. Eu acho que Baixio é uma das únicas cidades que não tem um caixa eletrônico funcionando. Então, fica mais uma vez para que seja reforçado esse atendimento à nossa solicitação, que vem trazer benefício para toda a comunidade, né? E também falar um pouco sobre a questão econômica do município. Essa questão do caixa também vincula ao lado econômico, a questão dos nossos recursos estar girando dentro do município. Mas também é preciso que comece a pensar em uma política econômica para Baixio, algo que venha trazer progresso, empregos, que é o grande problema de hoje no nosso município. Mas quando a gente fala isso, não é que vai ter uma solução definitiva, mas iniciar já um trabalho, um projeto, né? Que o executivo já se preocupe, entre em parceria com o legislativo, mas para começar a pensar em algo que venha gerar renda para esse município. A preocupação não é para hoje, é para o futuro. Baixio, já a gente nota a parte econômica muito defasada, a agricultura não está tendo êxito, né? A parte comercial do Baixio está ficando anêmica. Então, temos que começar a pensar. Isso não se trata de ações apenas governamental, no caso, no sentido federal, mas o município tem que enxergar também seu lado econômico. E entrando um pouco, senhor presidente, no grande dilema atual do nosso município, que é a questão da convocação das pessoas aprovadas no concurso, nós tomamos conhecimento de um ofício da promotoria, o qual solicitava várias informações ao município. Sabemos que tem o TAC, que já foi feito, aliás, 2 TACs que foram feitos, nesse sentido de que seja cumprido realmente o que diz a nossa Constituição. E esses TACs encontram até o momento em desacordo. O que nós gostaríamos de pedir é que realmente fosse visto a real necessidade do município, deixasse de lado o momento político e olhasse realmente para os grandes problemas que poderão vir com o afastamento das pessoas que estão contratadas e a carência que vai gerar esse afastamento. Segundo o ofício 71 da PJB, o senhor promotor solicita as informações em 48 horas, que no caso já foram vencidas. E ele pede as portarias de exoneração e rescisão dos contratos de todos os servidores contratados temporariamente, sem o devido respaldo constitucional, e as portarias de nomeação dos aprovados no concurso público em andamento na comarca. Aproveita o ensejo e solicita também que o requisito ao envio de cópias da próxima folha de pagamento dos servidores públicos municipais, com a devida especificação dos cargos ocupados, efetivos, em comissão e temporários. E o município já manifestou sua resposta, né? Estou aqui também com o ofício 49, do dia 26 de março. Bom, o município manifesta a seguinte resposta, né? Ao senhor promotor, que apesar do decreto de convocação já ter sido devidamente publicado, esta administração ainda encontra-se em fase de recebimento de documentos dos candidatos aprovados e devidamente convocados,
período este que terá seu encerramento no dia 27 de março deste corrente ano. Ficando este período, os convocados que atenderem os requisitos exigidos para a posse no cargo terão até o dia 3 de abril para apresentar a esta edilidade para início dos trabalhos efetivos, conforme o decreto de convocação, que no caso está em anexo. Da mesma forma, continuando, portanto, ilustríssimo, a documentação, ora requerida em ofício, não terá como ser enviada imediatamente, tendo em vista que esta edilidade encontra-se voltada exclusivamente na organização desses documentos, bem como no cumprimento dos prazos acima estabelecidos, com a finalidade de, no mês vindouro, esta situação de convocações estejam todas devidamente regularizadas. Na oportunidade, esta administração compromete-se a encaminhar a esta promotoria, na data do dia 3 de abril do corrente ano, toda a documentação exigida neste ofício, bem como a folha de pagamento com todas as especificações requeridas. Sem mais para o momento, assina a prefeita municipal. Diante do que nós estamos vendo aqui, todo nesse ensejo, nesse envolvimento, eu acho que o bom senso sempre prevalece. O bom senso traz sempre uma solução para todos os problemas. É a realidade, existe um TAC, existe um concurso, existe o direito adquirido pelas pessoas. Então não tem mais existe a necessidade do município, então não tem mais o que está ainda analisando. Pedimos que a senhora prefeita, junto com todo o corpo administrativo, se sensibilize, olhe para o lado administrativo e realmente publique uma nova convocação com todas as pessoas que hoje estão aprovadas no concurso, né? E, finalizando, senhor presidente, eu gostaria também de reforçar a questão desse projeto que eu dei entrada aqui na Câmara. Qual o verdadeiro sentido desse projeto? Realmente é uma coisa, podemos dizer até simples, um projeto simples, mas que pode ter um grande impacto na comunidade. Até porque sabemos que a família hoje é a base de uma sociedade. Nós temos instituições federais, estaduais, municipais, mas acredito que a maior instituição que tem o maior poder dentro de uma nação é a família. E é um momento que o funcionário terá para aproveitar, para fortalecer seus laços familiares. Por isso eu peço a todos os vereadores que analisem, peço à prefeita também, caso aprovado, olhe com bons olhos esse projeto, que na realidade é o intuito de fortalecer a família baxiense, né? A família dos funcionários. E também, novamente, reforçar o nosso pedido que seja enviado o plano para amenizar os efeitos que a seca nos causou no ano 2013-2014. Neste momento, encerro minhas palavras, senhor presidente, e agradeço. A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Maria do Socorro Salles Silva. Boa tarde a todos, caros vereadores, na pessoa do presidente Donizete Cavalcante. Saudar também ao assessor jurídico da casa, doutor Wellington, e todos os funcionários desta casa, e também aos presentes na plenária, como também a todo o povo baxiense que acompanha assiduamente pela alternativa, todos os ouvintes da alternativa, com meu boa tarde e as minhas saudações iniciais. Gostaria, nessa tarde, de iniciar minhas palavras, na verdade, fazendo menção e uma mensagem de homenagem à Igreja Assembleia de Deus Montese, na verdade a igreja que congrego, na pessoa do reverendo pastor José Pereira da Silva Neto, pastor Dedé, pela passagem de 7 anos de Ministério Montese aqui na cidade de Baixio. E, de antemão, já gostaria também de estender o convite, na pessoa do pastor Dedé, para todos os edis dessa casa, para que possam comparecer hoje à noite, no culto de encerramento que haverá no Templo Sede, em comemoração aos 7 anos do Ministério Montese. Nesse momento eu gostaria de saudar cada irmão da minha igreja, ao povo evangélico cristão daquela congregação, e na pessoa do pastor Dedé, este homem simples, esse pastor que na verdade
nasceu convivendo com a gente no seu ministério, foi um dos fundadores do Ministério Montese, aqui em Baixio, e que podemos dizer com todas as letras, não por ser meu pastor, mas porque acredito pelo seu testemunho de vida, pelo seu trabalho que ele tem desenvolvido, tanto um trabalho espiritual como um trabalho social, à frente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Montese, que é um verdadeiro homem de Deus. É um homem que não mede esforços para fazer aquilo que Deus designou em sua vida. Então, a todo o povo evangélico daquela congregação, o meu abraço, a minha homenagem. Me sinto honrada por representar esse povo nesta Casa Legislativa. Sei que 90% do meu sucesso político eu devo ao povo cristão e acredito na fidelidade deles, acredito nas orações, que eles me cobrem com as orações, e neste momento a igreja vive festa, né? E é maravilhoso estar festejando na presença do Senhor. Então, meu abraço ao pastor Dedé e a todo o povo cristão dessa cidade, pelos 7 anos de Ministério Montese, nessa cidade de Baixio. E também nesse momento, já pegando a deixa do vereador Sérgio, em relação à iluminação pública e o que é tão enfatizado pela vereadora Nália, né? A vereadora tão conhecida popularmente como a vereadora Nelba, que tem batido nessa tecla constantemente em relação ao conjunto Minha Casa Minha Vida e também o conjunto Mangilza. Mas a gente está percebendo, vereador Sérgio, vereadora Nelba, que o problema da iluminação pública não é só de algumas ruas. Está sendo constante a reivindicação de moradores que nos procuram para tentar resolver a questão da iluminação pública. Eu também fui procurado por alguns moradores da rua Perpétua Leonel e da rua Chico Pinto, que pedem providência em relação às luzes que estão queimadas nessas duas ruas. E é como o vereador colocou e o que os moradores nos colocam e nos repassam. É que procura a Coelce diz que é da responsabilidade da administração. E às vezes não tem a quem procurar na administração. Então gostaria de solicitar ao presidente desta casa que envie ofício para o secretário de Infraestrutura para que se posicione de fato de quem é a responsabilidade para resolver. Porque realmente existem muitas ruas com iluminações públicas, luzes quebradas e que estão no verdadeira escuridão. E que necessita ser resolvido esses problemas, até porque o povo paga seus impostos. É direito de todo cidadão ter iluminação pública. Tem até projetos governamentais de iluminação até dentro de casa, imagine pública, até porque o povo paga pela iluminação pública, né? Então, como é que se paga aquilo que não se tem? Porque cada conta de energia que você recebe na sua casa vem a taxa da iluminação pública, que muitas ruas não estão tendo. Então, é necessário que se intervenha nesse problema. E outra coisa constante, infelizmente já se tornou repetitiva as colocações feitas pelos vereadores dessa casa, mais especificamente por mim, em relação a questões e a problemáticas ligadas à saúde. Eu até me envergonho, porque sou profissional da saúde, faço parte da Secretaria Municipal de Saúde e sou constantemente procurada por cidadãos da minha cidade que estão se deparando com situações gritantes. Hoje mesmo teve na minha residência uma senhora, uma cidadã, pedindo que eu intercedesse perante a Secretaria Municipal de Saúde em relação aos medicamentos hipertensivos. E eu até me desloquei à farmácia popular da Unidade Básica de Saúde para saber se realmente estava acontecendo isso. Porque eu achei tão absurdo que eu achei que podia ter sido um mal-entendido. Que está faltando na unidade captopril e docloritiazida. 2 medicamentos básicos para hipertensivos. E o mais interessante é que Baixio é contemplado com um programa de governo que garante atendimento ao hipertenso diabético. Então, eu creio que é uma questão administrativa desses medicamentos não estar chegando aqui no nosso município. De pessoas que tomam carbamazepina, que é um dos medicamentos também fornecido na farmácia básica, e não se encontra. Inclusive, essa senhora aposentada disse que está gastando um absurdo, citou até a farmácia da vereadora Nelba, que está comprando os medicamentos lá, até parcelados,
porque não tem condição de comprar dinheiro, porque aquilo que a unidade básica era para fornecer, aquilo que a farmácia básica, aliás, melhor colocando, era para fornecer, não está fornecendo. Aí eu comecei a meditar. Na última colocação que eu fiz nessa casa, eu falei sobre os exames especializados. A questão daquele senhor que está sofrendo problema neurológico e não consegue um exame. Aí agora vem uma questão básica, de pessoas hipertensivas que não estão sendo garantidos seus medicamentos básicos. Então, qual é a saúde que nós estamos tendo? Se secundário não se tem, se exame especializado não tem, e agora nem o básico não tem. Então, eu gostaria que fosse enviado também por esta casa, a meu pedido, a coordenadora de farmacêutica do município, a doutora Inalda, do ICO, que trabalha aqui na Secretaria de Saúde e é responsável por esses medicamentos, que haja uma solução e solicite urgência na solicitação do captopril, hidroclorotiazida e os demais medicamentos que estão faltando na farmácia básica do município. Porque, eu volto a dizer, como eu coloquei na última sessão, é inadmissível acontecer esse tipo de coisa em nosso município. E para finalizar as minhas colocações, observando as colocações e os esclarecimentos do vereador Sérgio em relação ao concurso público, em relação à pequena convocação que houve dos concursados, aí eu começo a avaliar, e eu já estava analisando lá em casa, que momento delicado o município vive. E momento que, quando nós se reuníamos com a assessoria jurídica da prefeita, a gente já colocava essa situação, quando nós estávamos nas comissões avaliando o projeto de lei que falava sobre esse concurso. Aí a gente começa a avaliar o momento que o município está vivendo. É necessário convocar os concursados? Sim. É necessário que se faça valer a lei? Sim. Concordo plenamente. E muitas vezes, esses momentos que o município vive, esses momentos administrativos, às vezes quem está à frente ainda quer colocar cargas em quem não tem de fato a responsabilidade. Às vezes associa aos vereadores, às vezes associa à promotoria pública, às vezes joga a responsabilidade para quem de fato não tem. Porque, na verdade, o município está vivendo, de que foi oferecido um concurso com vagas mínimas, porque a gente já previa isso, vereador Sérgio, eu acho que você lembra muito bem, quando nós sentávamos com a assessoria e mostrava que as vagas que estavam oferecendo eram mínimas, que as chances que iam dar à população baxiense para ter um emprego efetivo era mínimo, porque as vagas que estavam oferecendo não eram as que necessitavam. E se colocou um concurso com vagas mínimas, que não vai suprir a necessidade. Se convocou ainda de forma mínima. Aí tem o outro lado da moeda. Como é que fica essas pessoas que viviam prestando serviços, ganhando às vezes até insignificante, porque muitas vezes os prestadores eles se submetem a salários que não são as realidades das categorias. E como fica a situação desse povo, porque agora tem seus empregos retirados. Então, o que dá para se avaliar? Que isso é reflexo e, infelizmente, predominar ainda no nosso município uma cultura política arcaica. Uma cultura política de que o eleitor só é visto na época da eleição. Que é necessário trocar o voto por uma promessa de emprego, que depois de 3 meses é retirado esse emprego que é lhe dado. Aí, muitas vezes, essa atitude que foi errônea, desde a campanha política, as pessoas ainda tentam jogar em cima de vereadores, que vai dispensar tal pessoa, porque vereador tal está denunciando. Vereador tal está indo para a promotoria. E a gente sabe que o que está acontecendo no município, de fato, é um cumprimento de lei. De fato, o que está acontecendo no município é se repetir a história política que de muitos anos, dissolver o povo na época da política, de não pensar em oferecer um concurso que de fato suprisse a necessidade do povo baxiense.
de que as pessoas que estavam trabalhando como prestadores, de fato, pudessem ter mais vagas para ter mais chance de concorrer. Quando eu argumentava com o representante da prefeita, quando eu argumentava com o irmão, que era o secretário de Finanças, que era necessário oferecer mais vagas para a categoria de técnico de enfermagem, eu contemplava cada uma das meninas que estão lá na escala como prestadoras e que precisavam de mais chance para poder passar. Porque você concorrer apenas a 4 vagas, a chance é mínima de você passar. Se as vagas fossem mais, até porque eu já contemplava 3 equipes de PSF que não têm técnicos concursados. Então isso, quando nós analisávamos, era pensando no povo. Era a gente pensando de que era necessário tratar esse município de forma administrativa e de forma responsável. Não apenas com a cultura de troca de voto e de politicagem. Não numa cultura de que o povo é visto e é enganado, porque está nítido que o povo foi enganado simplesmente por uma troca de voto, quando agora esse próprio povo que confiou estão desamparados. E muitas vezes quem está à frente ainda fica querendo jogar a responsabilidade em cima das costas de quem não tem. Porque se a responsabilidade fosse nossa, e eu me incluo no grupo de vereadores que estão sendo defamados na rua, de que a culpa é nossa porque a gente está fiscalizando o cumprimento das leis do concurso, e às vezes joga até para a promotoria, como que a promotoria pública, na verdade, está fazendo o que é, de fato, obrigação dela, cumprir a lei. Mas que, na verdade, a gente sabe que o que o município está vivendo é reflexo de uma cultura política arcaica, de que as pessoas só são vistas na época do voto para se trocar por promessas de emprego. Porque eu estou falando isso, não é porque eu estou agora numa situação de oposição, não. É porque eu já fui vítima disso também. Quando eu terminei meu curso técnico de enfermagem, eu assumi uma escala na unidade mista de Baixio. Só que essa minha escala só durou 3 meses, porque era véspera de política. Depois que passou a eleição, depois de 3 meses, eu fui dispensada e descartada, como está sendo dispensada e descartados os técnicos que ali estão e que dedicavam vidas 24 horas, em plantão de 24 horas para salvar vidas. Às vezes em situações difíceis, porque eu já trabalhei e eu sei, da gente ter que salvar vidas sem ter respaldo dentro do nosso código de ética, de administrar medicação, porque a unidade se encontra sem médicos. Então eu sinto na pele, porque eu já fui vítima disso. Eu sou técnica, eu sei. E isso eu estou citando uma categoria. E se você for analisar o projeto de lei do concurso, você vê que existem categorias aqui em Baxi que nem colocado vagas dentro do projeto não foi. E são pessoas que estão prestadoras. E é como, na audiência como promotor, é como o promotor colocava para nós. Se muitos serviços vão ser parados aqui no município de Baixio, não é culpa da promotoria, não é culpa dos vereadores. É culpa de um concurso mal pensado, de um concurso que a finalidade era apenas um sentido político e não um sentido de administração séria, de que cumpra realmente aquilo que é necessário para oferecer os serviços e os serviços de qualidade. Então, olhando todo esse trâmite que está decorrendo em relação a esse concurso, em relação à situação dos prestadores que estão sendo dispensados, a gente vê que Baixio está vivendo o reflexo apenas de uma política arcaica. Na verdade, eu não chamo nem de política, de uma politicagem arcaica, de troca de voto por promessa de emprego, que, na verdade, os próprios que prometeram sabiam que não podiam sustentar. Infelizmente, o povo, por necessidade, por carência financeira, porque nós somos um município altamente carente. Quando o vereador Sérgio argumentava aqui de se pensar uma política econômica para esse município, é urgente. É urgente porque realmente aqui as pessoas são carentes, a economia daqui... Hoje um funcionário chegava para mim e dizia: Corrinho, o que eu estou percebendo é que Baixio está parado no tempo. Você chega bem ali em Palmeirim, você já vê alguma diferença. E Baixio está parado no tempo. Mas que cada um reflita e que cada um não jogue nos ombros de quem de fato não tem nada a ver com a coisa, e que esse momento sirva de reflexão para abra um novo concurso público, abra
Agora, vagas para as categorias que não foram abertas e que nós questionamos, principalmente a área da saúde, que não foi aberta nenhuma vaga para nível superior, e as vagas foram abertas, foram mínimas e não vão suprir a necessidade. Então, se errou, conserte o erro. Veja a necessidade de oferecer mais vagas, veja a necessidade de realmente convocar pelo menos o mínimo que foi oferecido. Isso seria uma postura de responsabilidade administrativa e de respeito por aqueles que não é quem não ajudou, não. De respeito por aqueles que vestiram a camisa e que acreditaram numa administração que agora não correspondeu às suas expectativas. Muito obrigado, presidente, pelas minhas colocações, e fica mais uma reflexão para cada uma das pessoas que escuta, possa refletir, possa analisar e ver que, de fato, nós estamos falando para o bem do povo. Meu muito obrigado. A palavra continua facultada. Com a palavra, a vereadora Maria das Dores Neto Souza. Senhor presidente, assessor jurídico desta casa, doutor Wellington, secretários, funcionário, senhores vereadores, vereadoras, pessoas da plenária, o meu boa tarde. Eu quero apenas, senhor presidente, agradecer um convite recebido pela Igreja Batista do Caminho, pela pessoa de Geraldo Leite Trigueiro Dil, compadre Dil, lá da nossa comunidade, porque no dia 22, sábado passado, houve um evento lá na quadra poliesportiva da nossa comunidade, um evento muito bonito, um evento que juntou a população, juntamente com o pessoal da igreja. Foi um evento lindo, eu achei muito lindo o evento. Então, eu quero só parabenizar a igreja e desejar sucesso para eles, porque, independentemente de cada igreja, eu não sou contrário, eu participo sempre quando sou convidada. E quero também aqui pedir ao presidente, que eu já tinha comentado até com os colegas vereadores, a cópia de projeto, de todos os projetos que vier para esse legislativo, seja do executivo, seja dos colegas vereadores, para que a gente possa ler, avaliar os projetos que sejam vindo para cá. Para o momento era só, e meu muito obrigada. A palavra continua facultada. Pois não, vereador. Senhor presidente, aproveitando só a oportunidade para dar um aviso aos membros da Comissão de Justiça e Redação, que iremos manter as reuniões às 9 horas, sempre às quartas-feiras. Tendo o projeto na comissão, já fica determinado que às 9 horas, às quartas-feiras, terão apreciação dos devidos projetos, certo? E só para complementar também, observando o que a vereadora Coca falou, me veio à mente aqui recordações até passadas do concurso de 2012. Exatamente o que está acontecendo hoje. Não mudou nada. Quando ela fala da cultura, é a mesma. Sempre próximo à eleição, existem as promessas, existem os acordos cumpridos apenas por um lado, e vem aquela oferta que nunca é cumprida, porque sabemos que os contratos são temporários, né? Nunca se pode manter isso, até porque a Constituição não permite. Lembro demais que 2012 foi o mesmo problema, e talvez até em escala maior do que essa, pelo volume de contratados que era na época. Então a história sempre se repete. Hoje, na minha opinião, já existe a necessidade de outro concurso para os cargos não ofertados neste atual concurso, mas é isso aí, a Justiça está acompanhando, reforço, acredito que a senhora prefeita vai tomar a decisão correta para o bem do município, que esperamos que seja com a convocação das pessoas aprovadas. Muito obrigado. Após o pronunciamento dos senhores vereadores, eu quero informar para os mesmos
Os ofícios aqui foram solicitados, serão enviados aos órgãos competentes e que tenho certeza que serão respondidos à altura das mesmas reivindicações. Eu quero dizer à nossa colega vereadora Maria que todos os projetos que entram nesta casa sempre ficam à disposição de todos os vereadores, mas a partir de agora todo e qualquer projeto será enviado uma via aos vereadores para que os mesmos analisem há mais tempo e que nós vamos colocar em votação com os pareceres devidos das comissões e o conhecimento dos senhores vereadores. Isso é o que nós temos feito. Eu aqui quero convidar os senhores vereadores para a próxima sessão, na próxima quinta-feira, a partir das 14 horas. E declaro encerrado os trabalhos da sessão. Muito obrigado. Você acabou de ouvir mais uma sessão da Câmara Municipal de Baixio. Poder Legislativo.